Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. Hoje, conheceremos a movimentada e encantadora capital do reino de Shana e a adorável princesa Rowena Blush Cachemir, uma jovem de olhos azuis e cabelos dourados, cuja vida é um conto de fadas, até certo ponto. Em meio a festas luxuosas e banquetes reais, Rowena descobre que sua vida está prestes a mudar drasticamente. Tudo começa em uma noite sombria, quando a mansão real é atacada por homens misteriosos vestidos de preto. Rowena, assustada e confusa, é forçada a fugir. No meio do caos, sua fiel protetora, Deira, dá-lhe conselhos estranhos e revela segredos perturbadores sobre a nobreza e o palácio. O destino a leva ao encontro do enigmático Duque Conrado Linério, que se torna seu aliado improvável em uma missão para desvendar os mistérios que cercam sua linhagem e as recentes mudanças que a tornam uma figura temida. A história começa. Ouvimos gritos em meio ao fogo. Uma mansão está em chamas. Homens vestidos de preto e com os rostos cobertos atacam os empregados desta mansão. Eles gritam por socorro, por favor me salve. Mas os homens atacam impiedosamente. Se seguir em frente encontraram o palácio principal, alguém sopra essa dica em meio à confusão. Uma das empregadas aconselha a garotinha, ouça, não importa o que acontecer, corra sem olhar para trás. A garotinha loira de olhos azuis é a nossa prota e ela está apavorada com toda essa situação. Ela questiona a sua protetora, mas e você, Deira? Não quero ir sozinha, vamos juntas. Se formos juntas, eles nos pegarão em breve, diz sua protetora, ambas já estão na porta de saída. Os homens armados gritam dentro do palácio, procurem, devemos matar cada um deles. A empregada diz à garotinha, vamos princesa, vou chamar a atenção deles, aproveita e foge. Mas Deira grita a garotinha em desespero. A prota está apavorada. Ah, ela faz uma pausa, lembre-se do que eu disse, não confie em ninguém neste palácio. Não deve confiar em Vossa Majestade, nem em Sua Alteza Real Deira? Questiona a prota assustada com estranhas instruções de sua cuidadora. E a empregada completa, só assim poderá sobreviver, princesa. Os homens a avistam e gritam, ainda tem uma empregada. Como sobreviveu até agora? A garota observa de longe em choque sua protetora ser atacada pelos homens. Que dizem, estamos somente seguindo ordens, então não nos culpe. A garotinha usa suas mãos para tampar a boca, de seus olhos emanam lágrimas sofridas. Em suas recordações ela reflete, não consigo me lembrar muito bem do que aconteceu depois disso, porém havia uma vaga imagem borrada do que aconteceu naquele dia. A garotinha corre pela floresta. Por favor, alguém, por favor. Grita a prota ajoelhada em frente a uma porta na noite escura. Ela pede por sua vida, me ajude. Ela chora compulsivamente. Deira? Deira? Alguém? Ela clama por proteção. Até que surge uma voz, Princesa Rowena. Meu Deus, minha rainha. A mulher lamenta. Os olhos da prota em lágrimas. Alguém grita, espera. E observamos os olhos da nossa protagonista mudar de cor do azul reconfortante ao vermelho vibrante. Não pode ser os olhos da princesa. Rowena Blush Cachemir, uma princesa encantadora de olhos azuis e cabelos dourados. A única princesa do reino Shana, a maior potência comercial do continente. A princesa Rowena era famosa por ser bela e encantadora. Seu sorriso era um deleite, ela ficava bela em todas as cores de vestido. Porém, recebia mais atenção como um objetivo de casamento político, do que qualquer outra coisa. Cada país tinha a intenção de casar Rowena com seus filhos, com o objetivo de conquistar a riqueza e a fama do reino de Shana. Por conta disso, Rowena foi educada somente para um casamento arranjado, sua vida envolta pelas riquezas do reino, suas preocupações eram roupas, sapatos, perfumes e cartas de amor, ela levava uma vida luxuosa, digna de um membro da realeza. A garotinha cresceu dentro dos muros do palácio, um pássaro, em uma gaiola de ouro. Rowena cresceu assim pela vida toda, não conseguia pensar em outra coisa, além da sua vida de futilidades. Uma voz diz, isso não tem cura. A nossa prota agora tem olhos vermelhos vibrantes. Não tem cura? Barão Walter? O que quer dizer? Questiona o rei e pai de nossa protagonista.
O barão responde, o que? Só mudou a cor de seus olhos, porém ela recuperou o corpo sem uma única ferida. Isso é um milagre, Vossa Majestade. Só tem que tomar cuidado com a cor dos olhos agora. O que disse? Grita o pai da prota indignado. Você sabe a importância que é o símbolo real, o loiro platinado e os olhos azuis. A prota parece triste com sua recente mudança. O barão diz envergonhado, sinto muito, porém esse trabalho ele é interrompido pela majestade que dá uma pancada na mesa. Ouça, barão, procure uma forma de curar Rowena, nem que seja por todo o continente. Senão, será o último a visitar a família durante 5 anos. O barão ajoelhado em frente ao rei diz, encontrarei uma solução agora mesmo, eu sinto muito, senhor. O barão se retira do quarto. Rowena chama seu pai. Ele diz à filha com suavidade, não se preocupe, você sabe Walter é bom em medicina. Seus olhos azuis que eram tão lindos, como diabos mudaram assim? Ele segura o rosto de sua filha em sua mão enquanto observa os olhos da prota mais de perto. Minha pobre filha Rowena. Ela se lembra das palavras de Deira, não confie em ninguém neste palácio. Seus olhos vermelhos lacrimejam. Ela se questiona, por quê? Por que a babadeira disse isso? A babá disse para ela não confiar em ninguém neste palácio e a prota se pergunta o porquê. Por que a babadeira disse isso? Rowena, alguém grita sorridente na porta do quarto da prota. Meu Deus! Está ilesa. É a madrasta da prota. A garota se espanta com o excesso de afeto de sua madrasta. Estava tão preocupada que vim correndo, diz a mulher. A garota se questiona sobre o novo comportamento da madrasta. Minha madrasta era tão amável assim comigo? Grenzel se abraçar com tanta força, Rowena irá se machucar, avisa o pai a madrasta afobada. Ó céus, sinto muito, eu não sabia. Ela se desculpa com um olhar inocente. Grenzel Chloe Cachemir. Essa é a madrasta da nossa prota, uma bela dama de cabelos violeta e olhos amarelos. A prota nos esclarece, antes de se tornar minha madrasta, ela era uma jovem de uma vila rural. Então, naturalmente era difícil para ela até mesmo ser candidata a concubina. Porém, se tornou concubina pela sua aparência e logo se converteu em rainha. Depois que ela se converteu em rainha, meu pai ficou mais distante de mim. Voltamos à cena do quarto de Rowena, onde seu pai diz à madrastra, tenha cuidado, Grenzel. A mulher corre e abraça o rei, enquanto se lamenta, os lindos olhos da Rowena. Escutei que ela desmaiou e estava exausta, mas estou tão preocupada com a Rowena. Também quero ajudá-la a melhorar. As lágrimas da minha madrasta e toda essa cena é para mim como uma peça de teatro. Você sempre teve um coração tão gentil, diz o pai da prota enquanto sorri para a madrasta. A prota lamenta em seus pensamentos, mas o sorriso do meu pai, você nunca sorriu assim para minha falecida mãe. Pesado. Mandarei uma pessoa viajar por todos os lugares para solucionar isso. Sendo assim, não se preocupe muito. A prota reflete, acho que agora entendo um pouco o que a babadeira quis dizer. Alguns dias depois vemos fogos de artifício no céu. As pessoas comentam, meu Deus, era verdade, seus olhos são vermelhos. Alguém comenta, perdeu um dos símbolos reais. A cor dos meus olhos não foi a única coisa que perdi depois que tentaram me mandar de arrasta para cima. Reflete a prota. O burburinho não para no salão, além disso, segundo os rumores, os olhos vermelhos são amaldiçoados. Um jovem comenta, já não quero me casar com essa princesa em um casamento arranjado. A fofoca comendo solta no baile. A princesa, tão bela e gentil, apesar dos fogos de artifícios, ainda escuta a conversa fiada das pessoas. Ela se questiona, por que isso aconteceu? Me sinto agitada e incomodada. Eu não quero ouvir fofoca das pessoas sobre mim. É lamentável. Obrigado a todos por virem. Brinda o rei, pai da prota, ele prossegue. Faremos um brinde pela recuperação de Rowena. As pessoas observam chocadas a naturalidade do rei diante da situação. Ele continua seu discurso, o ambiente está sombrio. Porém, hoje é um bom dia. Um homem se manifesta em meio à multidão, eu o Marquês Tristram, me atrevo a dizer a vossa majestade,
E a princesa Rowena que, ele faz uma pausa, mas clama, gostaria que a levassem para outro lugar. Os olhos da nossa prota se entristecem mais ainda. Ela ainda é bela mesmo com os olhos vermelhos. A majestade questiona o homem. O que significa isso? Bem, parece insubordinação. O homem prossegue. Ouvi rumores sobre a princesa Rowena. Em todas as partes do reino, as pessoas estão ansiosas e temerosas pelos olhos da princesa. Se ela continuar na capital, os pensamentos do povo não serão bons, nem para o país, nem para a família real. Isso é uma estupidez, o rei exclama. A madrasta intervém. Quanto mais rumores como esse circulam, mais nós os pais, devemos manter ela conosco. A madrasta cobre metade do rosto com um leque contínua. Ninguém ficaria feliz ao mandá-la a outro lugar. A prota sente um aperto no peito. Realmente parece que ela vai ser abandonada. Me tornei alguém que não é bem-vindo em nenhum dos lados. Isso é chocante. Sobre isso, alguém se manifesta em meio à multidão interrompendo os pensamentos da prota. Um belo jovem de cabelos negros e olhos esverdeados diz encarando o rei, não precisam se preocupar. Eu, Conrado Linério, com essa espada e escudo que protegem o reino, protegerei a princesa Rowena. Ele jura diante do rei. Seu rosto é suave. Duque Linério? Exclama a madrasta da prota. Duque Conrado Linério. Um jovem promissor de muita força. O senhor da região de Vernero, vanguarda do norte e a divindade guardião do reino. Uma pessoa que ganha a confiança dos residentes com um coração quente, diferente das regiões frias. Eu ouvi muito isso da minha mãe falecida, relembra a prota. Essa é a primeira vez que vejo ele em pessoa. Nos olhos da prota começa a surgir esperança. Vossa Majestade posiciona a mão na frente da prota com o intuito de proteger sua filha e questiona, Duque Linério, a que se refere? Dissemos que iríamos proteger a princesa, mas nunca dissemos que a abandonaríamos. Com os olhos baixos o duque responde, isso é estranho, eu não acredito em nada disso. O rei está surpreso com essa reviravolta. Mas o jovem persiste com um leve sorriso. Duque Linério, você sabe o que você acabou de dizer? O rei questiona. Ao que o jovem responde sorrateiro, claro. Eu nunca assumi a responsabilidade pelo que disse? Ele faz uma pausa. Sinto que as ações da majestade são muito contraditórias. Conhecendo a situação da princesa, por que você convidou pessoas de todo o mundo para um banquete? O duque prossegue. Parece-me que não há nenhuma consideração pela princesa. A majestade se choca com as palavras do jovem duque, a madrasta o acompanha. A prota se surpreende. Ele está falando com ousadia com o meu pai sem nenhum medo? Como isso é possível? Ele é o bichão mesmo. É algo que uma pessoa comum não seria capaz de fazer. Por que diabos você está fazendo isso? Nem a prota acredita no que está presenciando. Você poderia ter ficado em silêncio, mas por que está fazendo isso por mim? O coração da prota fica quentinho. O jovem duque prossegue, não apenas suas majestades, mas também aqueles que aqui estão reunidos. Não há ninguém aqui que se importe com a princesa Rowena. Todos no salão estão abismados com a sinceridade do duque, sussurros e burburinhos ecoam pelo salão de festa. Como ele teve coragem de dizer isso na cara do rei? Um garotinho grita no meio da multidão, isso foi rude. Como você tem coragem de dizer essas coisas na frente do meu pai e da minha mãe? O garoto loiro de olhos amarelos está indignado. Um empregado tenta acalmá-lo, calma, príncipe Henrique. Um outro homem se mete na conversa, uma vez que sacrificaram suas vidas para proteger o reino. A família Linério tem uma voz comparável à de um rei. Voz? A princesa tá surpresa com mais esse plot. O garotinho mimado continua. Oh, não sei nada disso, odeio ver pessoas que não pertencem à realeza se intrometerem. Os olhos da princesa mudaram para uma cor sinistra. O príncipe meio-irmão da princesa é muito ignorante. O futuro do reino de Shana é realmente sombrio. O duque fala ao garoto, príncipe, entendo como se sente. Porém, pode calar a boca por favor? Esse duque é tão delicado quanto um coice de cavalo. A conversa com sua majestade ainda não acabou, concluiu o duque. Que?
O príncipe mimado questiona de queixo caído, nunca viu tanta ousadia. Chega Henrique. Diz o rei a seu filho mais novo. Mas pai? O garoto mimado insiste. Mas seu pai responde, essa conversa não é para você se intrometer, então fique calado. Por essa o mimado Henrique não esperava. A garota se surpreende também. Nossa, meu pai disse algo assim. O garoto abaixa a cabeça. O rei se direciona ao duque e começa. Muito bem, duque, vamos ter a conversa que você quer. O duque responde, não sei se essa é realmente a conversa que quero, mas entendo. O rei prossegue, parece que não é grande coisa, mas ouça. Você disse que ninguém pensa em Rowena, mas isso não é verdade. Minha rainha e eu estamos tão felizes que Rowena tenha se recuperado que realizamos esse banquete. Vendo que as pessoas aqui reunidas vieram até aqui, você não acha que elas estão ao menos um pouco preocupadas com Rowena? O rei questiona. O jovem duque responde, não é assim, majestade. Sua majestade e a rainha não sabem quais rumores estão circulando entre as pessoas? As pessoas reunidas aqui não hesitam em ignorar a princesa por causa desses rumores. A madrasta só observa a situação. E o duque prossegue, uma mulher de olhos vermelhos destruir o país. É o que dizem. Se os rumores forem verdadeiros, o reino Shana seria um país pequeno, não ficaria surpreso que tivesse caído há muito tempo. Rumores sobre uma mulher de olhos vermelhos? A prota pensa. Estão falando dessa história? Ela recorda, a mulher de olhos vermelhos que destruirá o país e se tornará uma serpente da guerra. Há uma lenda sobre isso. Uma das superstições que ressoa como uma velha lenda no reino de Shana. A prota viu isso em um livro quando foi secretamente à biblioteca para fazer uma aula relacionada ao casamento arranjado. No livro dizia, o amaldiçoado de olhos vermelhos teria a habilidade de manipular os seres invisíveis. Sua habilidade é tão forte que dizem que todos ao seu redor ficam assustados e fogem só de ver seus olhos vermelhos. A prota lembra da história, mas pensa, tudo isso é muito diferente de mim. Mas vendo as pessoas fofocando, parece que acreditam na história como se fosse verdade. Será que o Duque de Linério acredita que se trata apenas de um boato? Será? A garota se pergunta. O jovem duque começa a falar, não sei por que uma velha superstição esquecida se espalhou entre as pessoas dessa época, mas certamente tem um instigador. Se vossas majestades realmente pensassem na princesa, deveriam ter encontrado o instigador e silenciado os rumores antes do banquete. Mas em vez disso, vocês dizem na frente da princesa que não há para onde levá-la. A madrasta sonsa se pronuncia, você parece estar entendendo mal alguma coisa, duque. Se houver um instigador, irei descobrir. Mas boatos e banquetes são duas coisas diferentes. E vossa majestade e eu, como pais, só queremos manter nossos filhos que não têm nem 10 anos ao nosso lado. Mas o duque não está nada convencido e questiona, é assim mesmo? Se for esse o caso, talvez eu esteja levando isso muito a sério. Mas sabe, como sua majestade não é a mãe biológica da princesa, fiquei preocupado com a possibilidade de ela não querer tê-la por perto. Ele disse isso mesmo? Oh Deus! As pessoas exclamam. O duque está louco. A princesa pensa, todo mundo está falando sobre algo que é tabu. A prota está em choque. Seu pai, o rei, grita, Duque, como se atreve a falar isso? Por mais que exista o juramento de Linério, o que você acabou de falar foi longe demais. A madrasta sonsa se debulha em lágrimas. Lamento muito que você tenha pensado sobre mim dessa forma, Duque. O rei a defende. Espero que você não torne a situação mais séria, mas isso? A majestade grita para os guardas, tire o Duque de Linério do castelo agora mesmo. Os guardas se aproximam, mas o Duque não parece muito preocupado. Ele vira o tronco para trás e encara os guardas. A prota observa toda a cena com temor pela vida dele. Não, se os cavaleiros o afastarem nesse estado, você não estará seguro, a garota pensa. Por que meu pai não deixou em paz, quem era hostil à minha madrasta? Isso não é nada bom, o duque veio em minha defesa, isso é perigoso. Apesar das preocupações da prota, o duque parece preparado para a batalha, ele não é do tipo que desiste fácil. Ele diz,
Não sabia que usariam essas palavras duras, nem mesmo em um salão de banquetes. Mesmo assim, bate com as costas de minha espada, para não machucar ninguém. Levando em conta minha situação, espero que deixe-me ir. Já faz muito tempo que não venho a este banquete, mas não quero sair do castelo ameaçado por uma arma como se fosse um criminoso. Ele parte para a conclusão, então, vou embora. Já disse tudo o que queria dizer, mas sinto que se disser mais alguma coisa, isso só vai atrapalhar o clima. As majestades então em choque, esse jovem duque não tem limites. O duque faz um adendo, e vossa majestade se em algum momento houver um evento inevitável, em que a princesa não possa estar no palácio real, por favor, me avise. Vou demonstrar isso em nome de Linério. O estranho comportamento da princesa nunca foi impuro. Com essas palavras o duque se afasta e abandona o banquete. A mente da prota só consegue pensar enquanto o duque é genial. Incrível! A garota está encantada com a coragem do duque. Ela reflete, os cavaleiros, meu pai e minha madrasta não podem mais fazer nada. O duque de Linério deve ser o primeiro a dizer algo à minha madrasta e sobreviver. Ele tem uma coragem e uma honestidade que eu nunca vi antes. Ele é uma pessoa que ninguém pode tratar mal diferente dos outros nobres. A princesa Rowena é a primeira herdeira ao trono do reino, mas ela é tão bobona que se sente abençoada apenas em ter um casamento arranjado. Em seu quarto a princesa conversa com uma empregada que cuida dela. Ah, Lina, se estiver tudo bem, você pode me contar uma história sobre o Duque de Linério? A prota inocente pergunta. Ela sonha com um casamento arranjado, mas a empregada pensa, agora seus olhos mudaram para olhos sinistros e agora ela se tornou algo que as pessoas deveriam evitar. Não sei se pode casar por acordo. Se não fosse pela dúvida não estaria fazendo. Ela finalmente responde à prota, tudo bem. Só direi isso uma vez, então ouça com atenção. Os olhos da prota brilham. E Lina prossegue, não é exagero dizer que a família Linério é a família que realmente fundou este país. Expulsou todos os monstros que rondavam essas terras. Mas o antecessor de Linério disse não acreditar que a posição de rei fosse adequada para ele. Quem deveria governar o país deve ser uma pessoa sábia e amada pelo povo. Assim ele pensava. A garota escuta com atenção enquanto a empregada penteia seus cabelos. Então ele deu o trono a seu melhor amigo, que o ajudou a subjugar os monstros e é a atual dinastia da Caxemirra. A família real da qual a prota faz parte. No entanto, ele não entregou simplesmente o trono à dinastia da Caxemirra. Linério firmou 2 juramentos com a dinastia da prota, considerando esta última situação. Juramentos? A garota pergunta. Um prometia liberdade absoluta em troca de se tornar a espada e o escudo do reino de Shana, e o outro é o direito de falar em pé de igualdade com o rei sobre assuntos importantes do país. Ah! A garota exclama, agora entendi, essa é a história que eu vi no banquete de ontem, que eu não entendi, realmente houve uma história como esta. A garota está surpresa com todas essas novidades. Então Linério prestou o juramento e ficou em Verner. Diz a empregada. Verner. A jovem dama se questiona. Que tipo de lugar é esse? E Verner? É muito longe daqui. A garota tem muitas questões fervilhando em sua mente. Lina responde, é um lugar no extremo norte da capital. Por quê? Você está curiosa sobre Verner dessa vez? Você é realmente diferente, princesa. Pontua a empregada. Sinto muito, desculpe incomodar, diz nossa prota. O cabelo da prota está quase pronto, ela continua, tudo bem, não use apenas palavras, tente um pouco de sinceridade dessa vez. A emprega se esquiva da prota, muito bem, agora que terminei seu penteado, vou embora. A empregada escapa de fininho. A garota agradece pelo seu trabalho. A empregada diz, voltarei na hora do jantar, tenha um bom descanso. A garota reflete sentada em sua cama, em seu quarto luxuoso. Descansar? Está tão abafado agora que estou presa no meu quarto me recuperando. Estou entediada. Muito entediada. Eu odeio ficar sozinha no meu quarto. Eu quero tanto sair. A prota resmunga em voz alta. Então vamos. Ela escuta uma voz que a responde pela janela.
Enquanto Rowena escuta a misteriosa voz vinda da janela, sua curiosidade é aguçada, uma brisa suave acaricia delicadamente as cortinas. Cada passo da princesa é uma promessa para o desconhecido. Será que Rowena, com olhos agora tingidos de vermelho e um coração pulsante de determinação, irá aceitar o convite misterioso? A promessa do desconhecido a guia em direção a um destino intricado, onde segredos se entrelaçam com a magia de uma jornada que irá redefinir não apenas sua própria história, mas também o destino do reino de Shana. E é isso, ficamos por aqui até amanhã às 19 horas aqui no Sala 212.